Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária, realizada em 25 de março de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente o senhor ministro Joaquim Barbosa, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado os seguintes processos: questão de ordem, agoção, descumprimento do preceito fundamental, questão de ordem, recursos extraordinários e recursos extraordinários. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Ministro César Peluso, repercussão geral por questão de ordem, recurso extraordinário 597-270, recorrente Marcelo Renato Soares Vaz, recorrido do Ministério Público Federal. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, é só para deixar consignado que, embora se trate de um recurso em que há proposta de eventual confirmação da jurisprudência em relação ao objeto da repercussão geral, que as partes foram intimadas e por isso vai haver sustentação oral para o julgamento do próprio recurso. Foi pautado regularmente, então está pronto também para ser julgado o recurso. Senhor presidente, é um recurso extraordinário interposto contra acordo do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reflete bem o objeto específico da causa. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, pena a quem do mínimo, atenuante, impossibilidade, súmulo 231 do STJ. A pena privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, com supedâneo e meras atenuantes. Recurso provido. Alega o recorrente violação aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, sustentando que a vedação da fixação da pena quem do mínimo em razão da incidência de circunstância genérica atenuante não encontra fundamento legal no ordenamento jurídico. Durante muitos anos, a proibição era questionada, vem sendo construída pela doutrina de jurisprudência pátria, tendo incriminado, inclusive, na edição da súmula 231 do STJ. Todavia, na análise dos diplomas normativos aplicáveis à espécie, verifica-se que não existe expressa vedação legal para tanto, razão pela qual a interpretação fixada nesse sentido configura atentado ao princípio constitucional da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Apresentou preliminar formal e fundamentado de repercussão geral, na forma do artigo 543A, parágrafo do Código de Processo Civil, e argui em síntese que a questão dos autos ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Este é o relatório. Pelo recorrente falará o doutor Gustavo de Almeida Ribeiro, defensor público da União. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eminente ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte Suprema. Eminente ministro César Peluso, relator. Eminentes ministros, eminente vice-procurador-geral da República. Como já relatado pelo eminente ministro César Peluso, trata-se de recurso extraordinário interposto por Marcelo Renato Soares Vaz, patrocinado pela Defensoria Pública da União, em face de acórdão prolatado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O recorrente foi condenado como incurso na conduta tipificada no artigo 157 do Código Penal e, em sede de apelação para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sua pena foi reduzida na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, por duas razões. O paciente, o recorrente, confessou e reparou o dano. Pois bem, em sede de recurso especial, o Egrégio Tribunal Superior reformou tal decisão para vedar a redução da pena na segunda fase abaixo do mínimo legal, cessando a aplicação das atenuantes no que reduzisse aquém do mínimo. Sei que é um tema bastante conhecido de ambas as cortes, inclusive sumulado pela Corte Superior. Entretanto, entendem o recorrente e a Defensoria Pública, que o patrocina, que tal entendimento fere 4 princípios constitucionais, quais sejam legalidade, igualdade, individualização da pena e proporcionalidade ou razoabilidade. E passo a tecer comentários sobre cada um deles. Legalidade. Primeiro, como já dito,
Não existe qualquer vedação legal, não existe vedação legal à redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase. O direito penal rege-se pela estrita legalidade, e não há vedação quanto à redução em fase de atenuante abaixo do mínimo. Existe essa vedação, sim, na primeira fase, não na segunda. Aliás, existe essa vedação na segunda no Código Penal Militar, não no Código Penal comum, no Código Penal do Civil. Portanto, não há na lei essa vedação. É uma vedação jurisprudencial. E o que é pior, essa vedação impede a aplicação da lei. Essa vedação jurisprudencial impede a aplicação da lei porque a lei determina a aplicação da atenuante. As atenuantes decorrem da lei. Essa proibição é jurisprudencial e, pelo contrário, as atenuantes são da lei e são vedadas quando o paciente, no caso, quando o acusado, de qualquer forma, já tem as circunstâncias judiciais a ele favoráveis. Portanto, não só não é previsto na lei essa vedação, como é prevista a aplicação da atenuante, que às vezes acaba sendo descartada, a lei acaba não sendo aplicada em face dessa interpretação jurisprudencial. No que diz respeito à igualdade ou isonomia, esse entendimento acaba por tratar de forma igual acusados em situação totalmente desigual, acusados em situação totalmente dispar. Basta que se diga, à guisa de exemplificação, que dois corréus, um deles tendo confessado e sendo menor, e o outro nenhuma das duas coisas, e tendo ambos a sua pena base fixada no mínimo, pouco importará a confissão e a menoridade de um dos acusados. Portanto, pessoas em situação distinta serão colocadas em situação igual, prevalecendo tal entendimento. Fere também o princípio da individualização da pena. Certo é que a Constituição autorizou a lei a individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena. No entanto, essa individualização não pode chegar a uma situação em que a lei não pode chegar a uma situação em que a própria individualização fique obstaculizada. E um bom exemplo disso foi o que aconteceu no julgamento do habeas corpus 82.959, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, quando se declarou a inconstitucionalidade da vedação da progressão de regime. Por quê? Porque a vedação da progressão de regime, de forma absoluta, impedia a análise caso a caso, impedia a verificação caso a caso se a pessoa merecia ou não progredir o regime. Ou seja, a individualização é feita pela lei, mas não pode ser, a lei não pode ser de tal forma que ela fique, na verdade, obstaculizada, impedida, cessada. Portanto, inclusive, foi declarada a inconstitucionalidade da proibição à progressão de regime justamente por essa situação. Não pode a lei, que disciplina, sim, a individualização da pena. Não pode a lei vedar de forma absoluta a individualização entre pessoas em situação diferente. E aqui é pior, porque nem lei há. A vedação é jurisprudencial. Nem lei há vedando a aplicação da atenuante na segunda fase. E ainda fere o princípio ou critério, como prefere o eminente ministro Eros Grau, da proporcionalidade. Por quê? Em abril de 2008, estava na sessão da primeira turma do COLEN, do Supremo Tribunal Federal, quando foi julgado um habeas corpus da Defensoria Pública da União, relatado pelo eminente ministro Carlos Brito, em que se discutia a confissão retratada. Ou seja, o paciente havia, naquele habeas corpus, confessado na polícia e se retratado em juízo. E, na oportunidade, o paciente, o eminente ministro Carlos Brito, disse que o paciente, ao confessar na polícia, ainda que depois tenha se retratado, tinha agido com lealdade e merecia a lealdade do Estado juiz. O habeas corpus foi concedido porque aquela pessoa tinha ajudado a polícia, ajudado o trabalho do Ministério Público, e ainda que depois tenha se retratado. Ou seja, ela tinha, com sua conduta, facilitado a atuação do Estado, da persecução penal. E, portanto, concederia a ordem, apesar até da jurisprudência da Corte Suprema. E a ordem foi concedida por essa questão da lealdade. E a situação é muito assemelhada.
é preciso haver lealdade, proporcionalidade com aquele que, abrindo mão do instinto de autodefesa, de autopreservação, aquela pessoa que, podendo se silenciar, podendo quedar-se inerte, ajuda, auxilia, traz paz, facilita o trabalho da polícia, do Ministério Público, do julgador, no caso da confissão, ou no caso da reparação de dano, que é também o caso dos autos. No caso da reparação de dano, a pessoa que, num caso, por exemplo, de um crime contra o patrimônio, devolve os bens subtraídos. Portanto, precisa haver proporcionalidade com uma pessoa que tem uma conduta mais favorável, com uma pessoa que se porta de uma maneira mais de colaboração com a justiça. Essa pessoa tem que ser tratada, como disse o eminente ministro Carlos Brito naquele julgamento, com lealdade processual pelo Estado julgador. Sei ainda, eminentes ministros, que há uma preocupação, algumas vezes narrada pelo eminente ministro Eros Grau em seus acordos com o voto condutor de Sua Excelência, Vossa Excelência, ministro Eros Grau, com a preocupação da pena mínima, ou da pena ínfima, ou da pena zero. No entanto, ainda que aplicadas essas atenuantes, elas só serão capazes de reduzir a pena a patamares bastante pequenos se o crime for também de menor gravidade. Se for um furto simples, por exemplo, com confissão, menoridade, reparação do dano, o que está a indicar? Que é também uma situação de menor gravidade, de menor ofensa aos bens jurídicos protegidos. No caso, por exemplo, de um crime de homicídio qualificado, cuja pena mínima já é elevada, ainda que se aplique atenuante sobre pena base, a pena continuará elevada. O que se impõe, o que pede a Defensoria Pública, portanto, em nome do recorrente Marcelo Renato, é que se entenda inconstitucional essa vedação, que não encontra sequer guarida na lei, que não encontra sequer respaldo na lei, e tratando-se de matéria penal. Tratando-se de matéria penal. O que se pede é a proporcionalidade, é o tratamento diferenciado a quem é desigual, a quem é diferente, a quem confessa, a quem repara o dano, a quem é menor, porque isso é o que impõe a lei, não a vedação. A lei é o contrário. A lei impõe, determina as atenuantes. A situação atual, muitas vezes, desestimula ou torna inócua uma tentativa de colaboração, de ajuda para quem já tem uma situação favorável, a quem não tem qualquer chance de ter sua pena base fixada acima do mínimo. Portanto, pede e espera o recorrente que seja provido o recurso extraordinário para que esteja restabelecido o acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É o que espera. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente. Desculpe. Pelo Ministério Público Federal, o vice-procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, eminente defensor público. O tema, como, aliás, destacado pela Defensoria Pública da tribuna, é velho conhecido da Corte. Nos idos de 1978, o ministro Moreira Alves, então compondo a segunda turma, já decidia no habeas corpus 56.688 que, fixada a pena no mínimo legal, descabe a pretensão de vê-la reduzida em virtude de menoridade do agente quando da época da prática do delito. Também o ministro Nery da Silveira, a circunstância de ser o réu menor de 21 anos, a data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal, RTJ 114, página 1027. Novamente, o ministro Moreira Alves, fixada a pena no mínimo legal, descabe a pretensão de vê-la reduzida em virtude da menoridade do agente, quando da época da prática do delito, RTJ 104.736. E esses precedentes que já completaram
alguns deles 30 anos, continuaram, ao longo de todo esse tempo, a ser reafirmados pela jurisprudência da Corte. Mais recentemente, entre muitos outros, podem ser citados os HCs 87-263, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o 93-821, da ministra Carmen Lúcia, o 92-742, do ministro Menezes Direito, e o 93.511, da relatoria do ministro Eros Grau. Da mesma forma, o HC 94.540, da relatoria da ministra Ellen Grace. Neste último precedente, assinala a eminente ministra, registro que o artigo 68 do Código Penal prevê a fixação da pena em 3 fases distintas. A fixação da pena base, a fixação da pena base, com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. B, a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, artigos 61 e 65 do Código Penal. E C, a aplicação das causas de diminuição e de aumento. E prossegue Sua Excelência. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal, e do próprio sistema das leis especiais, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo combinado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Assim, diz a ministra Ellen Grace, a diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes, agravantes e as causas de diminuição, aumento da pena, no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal, ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o artigo 65 do Código Penal utilizar o advérbio sempre em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas para a redução da pena base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena base tenha sido fixada enquanto superior ao mínimo combinado no tipo penal. Também no habeas corpus 94.409 do Rio Grande do Sul, o eminente ministro Carlos Aires Brito, relator, teve a oportunidade de anotar em seu voto: tenho que não há violência à garantia constitucional da individualização da pena, motivo pelo qual a ordem é de ser indeferida. Isso porque o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não tem a força de reduzir a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo combinado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos, ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena, artigo 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da pena aquém do seu limite mínimo. Portanto, senhores ministros, dúvida não há, na jurisprudência da Corte, há muito sedimentada, no sentido da impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal, em razão das circunstâncias atenuantes. Invocando tais precedentes, repito, há muito firmados na jurisprudência da Corte. Há mais de 30 anos, a Procuradoria-Geral da República, com todas as vênias da Defensoria Pública, opina no sentido de que seja negado provimento ao recurso. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, é meu dever de consciência, senhor presidente. Já deveria tê-lo feito em outras oportunidades, mas gostaria de fazê-lo agora, nesse plenário, de louvar o trabalho do eminente defensor público, que tem sido, eu diria até extraordinário. É um defensor diligente, não se conforma com posturas estratificadas, propõe teses, argumenta, de modo que eu devo render as minhas homenagens públicas à sua senhoria. Em segundo lugar, senhor presidente, como bem demonstrou o ilustre subprocurador-geral da República, a jurisprudência da Corte é consolidada, pelo menos desde a década de 70,
Eu colhi mais de 20 acordos de todos os membros do plenário, no sentido de que as chamadas atenuantes genéricas que intervêm na segunda fase da dosimetria da pena não têm força para reduzir a pena além do mínimo legal. Mas isso, senhor presidente, não significa que não me seja absolutamente simpática a tese de que as minorantes especiais que atuam na terceira fase de cálculo da pena, como, aliás, é da jurisprudência mesmo da Corte, não possam levar a pena além do mínimo legal. Mas eu acrescentaria que me é simpática a tese que, além das minorantes especiais taxativamente previstas nas normas penais, as circunstâncias concretas de cada caso, que não se confundem com as atenuantes genéricas previstas, podem, a meu ver, e com o devido respeito, reduzir a pena aquém do mínimo legal. Isto é, são circunstâncias excepcionais de cada caso concreto. Mas a questão não é esta que está proposta na causa, porque o que me parece é que precisa haver uma distinção entre as atenuantes genéricas e circunstâncias excepcionais de cada caso. As chamadas atenuantes genéricas que estão previstas na lei, a meu ver, e com o devido respeito, elas não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução à pena aquém do mínimo legal. Por quê? Por exemplo, a confissão. A confissão por si só para dar um exemplo e demonstrar o modo como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e como eu conduzo também no mesmo sentido o raciocínio, a confissão por si só não significa nada. Não significa nada em termos da atuação da justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter situações, razões para confessar um fato, quando, na verdade, ele não tenha cometido. Mas a confissão por si só não justifica um juízo condenatório. Ou seja, é uma situação importante que deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de um modo decisivo para justificar a redução da pena aquém do mínimo legal. Agora, circunstâncias particulares de cada caso, e numa entrevista que dei, esta é uma questão que tem sido suscitada, sobretudo fora do Brasil, em cortes constitucionais, demonstram que, se não forem consideradas em cada caso, elas sim ofende a individualização da pena e, mais do que isso, ofende o devido processo legal em termos substantivo, porque, na verdade, influi com a questão de tratamento justo de cada caso. E o exemplo que me foi dado, e que sucedeu no Canadá, era de que uma jovem que tinha sido convencida a transportar para a Europa um pacote que, no fim, se apurou que contivesse droga, e que era uma pessoa com todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que não justificariam uma pena elevada, o Tribunal do Canadá se viu na contingência de não aplicar a pena mínima, porque parecia um caso excepcional, que não era de qualquer as chamadas mulas, qualquer transportadora de droga e tal. E justificou que naquelas circunstâncias, daquele caso, era uma exigência de um processo justo, isto é, um processo que leva a uma sentença justa, que a pena foi fixada aquém do mínimo legal. Então, mas esta não é a circunstância do caso. De modo que, a menos que a Corte entenda que deva rever essa jurisprudência mais do que trintenária, no sentido de que as atenuantes genéricas, que são levadas em consideração no segundo estágio de cálculo da pena, estas, por si só, não justificam a redução da pena aqui no mínimo legal. E o que me parece é que,
Se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, ela teria que tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame ou proclamasse que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, nós poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a hipótese em que se aplicasse penas sem nenhum significado em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para, vamos dizer, não diria uma extravagância, mas para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal, que, embora sendo o extremo, tem a sua relevantíssima importância social. De modo que, com base nessas considerações, senhor presidente, eu confirmo a jurisprudência da Corte, meu voto confirma a jurisprudência da Corte, reconheço a existência de repercussão geral, reafirmo a jurisprudência da Corte e nego o provimento ao recurso. Vice-ministro do Direito. A jurisprudência nossa, consagrada nessa matéria, eu vou fazer juntar o voto que proferi no habeas corpus número 93.071 da primeira turma, que confirma a orientação de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à pena mínima abaixo do básico legal. Então, eu também acompanho o relator, negando provimento ao recurso. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, acompanho o relator e mantenho o que já viemos decidindo nesse sentido. Ministro Lewandowski. Também, senhor presidente, acompanho o eminente relator. Tenho vários votos no mesmo sentido, farei juntar um voto escrito também. Ministro Eros. Presidente, eu também acompanho, quero fazer apenas breve observação. A respeito de 2 pontos. O argumento do ministro Peluso é definitivo. Não se pode substituir a legalidade em matéria penal por uma discricionariedade atribuída ao juiz. Depois eu queria também fazer uma pequena observação a respeito do argumento da proporcionalidade. Eu estou inteiramente convencido de que a proporcionalidade só pode atuar no momento da norma de decisão, não no momento da produção da norma genérica geral. Quer dizer, não se pode usar a proporcionalidade como pretexto para corrigir a lei. Num primeiro momento, quando se interpreta, se trabalha com os textos e com a realidade. Depois, o intérprete autêntico, no sentido de Kelsen, o juiz, ele toma das normas jurídicas gerais e aí toma uma norma de decisão. É o momento da chamada aplicação concreta. Só nesse momento pode atuar a proporcionalidade. Eu não posso, com as vênias do entendimento mais amplo da Corte, usar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para corrigir a lei. Eu só posso utilizá-los no momento da aplicação da norma extraída do texto legal. Então, é com essa pequena observação que eu acompanho o relator. Ministro Carlos Brito. Presidente, eu acompanho o relator, como fui citado no caso do reconhecimento da atenuante genérica ao réu confesso. Eu quero ler só o pequeníssimo trecho em que versei o tema. Disse o seguinte, no HC 91654. É claro que o reconhecimento de que o chamado réu confesso assume uma postura sobremodo incomum. Ou seja, o réu confesso assume uma postura inusitada. É que ele se afasta do instinto de autodefesa, de autoconservação, de autoacobertamento e passa a se autoincriminar. E muitas vezes, a depender da circunstância do processo penal, isso lhe acarreta perigo de vida. Então, disse eu, criar injustificados embaraços para sonegar ao réu confesso a sanção premial da atenuante, é, de certa forma, assumir perante ele uma reação de deslealdade, sabido que a deslealdade é um dos mais vívidos conteúdos
do princípio da moralidade, tal como posta a moralidade no artigo 37 da Constituição. Quanto à proporcionalidade e razoabilidade, eu discordo um pouco do ministro Eros, peço vênia para dizer, porque entendo que o devido processo legal substantivo tem que incorporar a proporcionalidade e a razoabilidade. Senão, cria para o legislador uma discricionariedade tal que ele pode incidir em indivíduo processo legal. Ou seja, sem os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o legislador pode se desmedir tal no fixar o conteúdo e a extensão das normas jurídicas que leva a uma incidência no indivíduo processo legal. Esse adjetivo, devido processo legal, incorpora necessariamente os critérios da impessoalidade e proporcionalidade, e nesse sentido é que se pode falar de devido processo legal substantivo. O devido processo legal substantivo é incorporante, sim, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas isso é motivo para uma discussão praticamente interminável. Eu louvo minhas homenagens ao ministro Eros Grau pela clareza do seu ponto de vista, embora discordando de Sua Excelência, e, no caso, acompanho o eminente relator. Ministra Ellen. Também, senhor presidente, tenho julgado consistentemente com a jurisprudência da Corte, que aqui reafirmo, farei juntar voto escrito. Ministro Marco Aurélio. Presidente, nós temos um sistema que é um sistema consagrado a revelar que os tipos penais, com raras exceções, já sinalizam o balizamento quanto à pena, considerado um piso e considerado um teto. Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E aí nos vem realmente da legislação, nos vem institutos diversos que geraram o critério de fixação da pena trifásico, as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes, e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes, e as causas de diminuição e de aumento da pena. O que se verifica? Que circunstâncias judiciais atenuantes e agravantes não são tarifadas pela lei. Há um campo aí para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, nós temos a estipulação dos quantitativos próprios a esses dois institutos. E temos a estipulação no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que circunstâncias judiciais, sob essa ótica, a fixação da pena, ela está jungida ao piso e ao máximo. O mesmo ocorre com as atenuantes e agravantes. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, nós teremos que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar também a pena acima do teto previsto para o tipo, e não podemos fazê-lo sob pena de confundirmos
atenuantes e agravantes com causas de diminuição e de aumento da pena. E repito, no próprio artigo que prevê o tipo e prevê a pena mínima e a máxima, se tem, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena. Nós estamos vivendo uma época de delinquência maior e, de um lado, se potencializa com exacerbação o afã de punir-se. E, de outro, se tem também a visão garantista para todos os gostos, inclusive para se chegar a uma situação aquém da ordem jurídica. Acompanho o ministro relator e subscrevo também o que ele disse quanto à variação incontida que passaríamos a ter, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, se abandonarmos realmente o piso e o teto previstos para o tipo. Aí nós desprovemos o recurso, ministro? Negando o provimento do recurso. A esperança, eu creio que foi dada, né, pelo Sul, né, que começou em acórdãos proferidos, e refiro-me aqui ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para não fazer uma imputação aos demais tribunais do Sul, né, se começou a chegar à mercê de atenuante a pena aquém do piso. E talvez se pudesse chegar também, né, a elevação, além do teto, consideradas as agravantes. Acompanho o relator, desprovejo o recurso. Eu também acompanho o relator e gostaria também de fazer minhas as suas palavras quanto à atuação da Defensoria Pública. Acho extremamente importante, não só as defensorias dos estados têm prestado relevante serviço, como também agora nós estamos vendo a Defensoria Pública da União com teses extremamente interessantes e habilmente tecidas. E isso ajuda também, ministro Peluso, ministro Marco Aurélio, a revelar que o tribunal, ao contrário do que só se divulgar, só acontecer nos enfoques da mídia, não fica centrado nos habeas corpus de pessoas providas de recursos, dos ricos, mas o tribunal se dedica às teses que aqui chegam. E por isso incentiva fortemente a atuação da Defensoria Pública. Eu não me canso de recordar, o caso foi da relatoria do ministro Marco Aurélio, que a questão da progressão de regime foi revista por uma provocação, não havia nem sequer defensor, foi um habeas corpus feito por um preso, ele mesmo subscreveu aquele habeas corpus. E assim o tribunal tem tecido e tem avançado, especialmente na jurisdição constitucional criminal. Nós temos que fazer esse esforço porque muita gente informada da mídia se mostra desinformada em relação a essa atuação do tribunal, muitas vezes ignorando esses fatos. Eu até dizia esses dias a uma eminente colunista que esses fatos não são revelados porque, em geral, os colunistas têm preconceitos com os pobres, né? Eles não dão atenção a essas causas. Não somos nós que temos preconceito, são eles que não revelam os fatos que são correntes aqui no tribunal. Tanto é que eu chamava a atenção. No ano passado, o tribunal concedeu cerca, acho que 18 habeas corpus nesses casos de insignificância. Em geral, contra a quinta turma que estava reformando decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, salvo engano. 18. Nesses casos
chinelo, bambolê, fita de vídeo, sabonete, pão, sal e coisas que tais. Esta semana tivemos um caso a envolver um menor que subtraíra, não vou falar em furto, subtraíra R$10. Foi relatora a ministra Carmen Lúcia. R$10 em 2002. Até o Supremo Tribunal Federal por falha da máquina judiciária no seu curso. De 18. Menor de 18 anos, neste caso, R$10 em 2002. Portanto, é extremamente importante que esses fatos sejam registrados e acho que todos nós que tivemos a oportunidade devemos revelá-los para que ajudemos essas pessoas a se informar sobre a atividade rotineira do tribunal, para que eles também não cometam esses equívocos. Bastaria fazer uma pesquisa, e todos nós somos testemunhas, da quantidade de habeas corpus que nós julgamos e que tem a atuação da Defensoria Pública. E o percentual desses habeas corpus que são deferidos com a atuação da Defensoria Pública. Essa estatística só é suficiente para confirmar as palavras que Vossa Excelência acaba de pronunciar. Eu apenas encerro dizendo, remarcando também a minha divergência muito carinhosa com o ministro Eros Grau em relação à proporcionalidade. Entendo que nós temos aplicado aqui, já no momento da lei, né, nós entendemos presente a proporcionalidade, daí, mesmo em matéria penal, daí o princípio da insignificância, né? Tanto na dimensão abstrata quanto na dimensão concreta. Mas essa é uma divergência filosófica, vamos dizer assim, que não vamos resolver, apenas para ficar o registro, entendendo que na reserva legal há uma ideia de proporcionalidade. Só há sentido falar em reserva legal se ela for proporcional. Essa é a referência que nós extraímos do texto. Logo, ela está presente já no momento de feitura do próprio texto legal. Mas isso é apenas para registro, obter dictum e reflexões futuras. E eu proclamo o resultado. O tribunal, portanto, desproveu. Presidente. Reconheceu a repercussão geral. A repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência e negou provimento. Reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência e desproveu o recurso. Presidente, eu gostaria, então, já na linha do que o nobre relator acaba de confirmar e que foi proclamado, e na linha do que decidimos já em 2 casos, no caso da execução provisória da pena e de recorrer em liberdade, se não seria o caso, eu questiono o plenário, de uma vez de podermos, quando vierem casos reiterados especificamente sobre este assunto, incidindo, portanto, esta jurisprudência agora reafirmada e que, como disse o relator, é trintenária, se não seria o caso de aplicação a situação prevista no artigo 21 do nosso regimento interno, porque poderia, então, haver a decisão apenas para aplicação dessa jurisprudência e decisão mais célere dos habeas corpus por decisão monocrática. Senhores ministros, ouça a proposta, ministro. Presidente, continuo a afirmar que só acredito em judicatura a partir da mais absoluta independência daquele que o exerça. O artigo 21 está no regimento interno e é de conhecimento de todos. Os integrantes da Corte que entenderem que devem em si julgar no campo individual essa ação, para mim, nobre, de envergadura maior, que é o habeas corpus, julgarão. Os que entenderem que o processo, por isso ou por aquilo, até mesmo pela formação possuída, deve chegar ao colegiado, levarão ao colegiado. Agora, não podemos colocar, muito menos, ministro do Supremo em uma camisa de força. Mas a proposta é no sentido de realmente facultar. Né? Claro, apenas facultar. Na linha do que já ocorreu também, na progressão de regime, né, prisão civil. E na prisão civil. E também no direito de apelar em liberdade. Receio muito, presidente, essas lembranças do que é corriqueiro, do que é a prática do dia a dia. E o avanço que se possa ter em passo seguinte. Os demais ministros concordam, portanto, aprovamos a questão de ordem, vencido o ministro Marco Aurélio, que E que fique bem claro, sob pena de partir, se eu partiria,
para uma resistência democrática republicana, que a decisão do Pleno não obriga o ministro em si. Vencido ministro. Isso não vou chamar agora. Não, vou chamar o penal. O que estava aqui? Que me deu um... Ellen Grace? Ministro Ellen Grace, habeas corpus 89976, paciente Silvia Guimarães Bruno, Cíntia Guimarães Bruno, impetrante Adalgisa Maria Estile Macabu, coator Superior Tribunal de Justiça. E haverá sustentação oral. Haverá sustentação, presidente? Então, eu vou resumir o relatório, apenas para dizer que é habeas corpus impetrado contra ato do Superior de Justiça, que no julgamento de outro writ assim se manifestou: habeas corpus, pena privativa, substituição, penas restritivas de direito, crime hediondo, impossibilidade. Encontrando-se consolidado o entendimento em ambas as turmas da terceira sessão, assim como no Supremo Tribunal Federal, que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, delito equiparado para efeitos de cumprimento da pena aos crimes hediondos. Lei 8.072, de 90, artigo 2º, caput, ordem denegada. Diz o impetrante que as pacientes foram condenadas às penas de 4 anos de reclusão em regime integralmente fechado e pena de multa de 50 dias multa por violação aos artigos 12, combinado com 18, da Lei 6368. Esclarece que houve recurso de apelação com pretensão recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e isso foi negado. Observa que o julgado do STJ no habeas corpus impetrado considerou a incompatibilidade da substituição da pena corporal em relação aos crimes hediondos e a eles equiparados, o que contraria o disposto no artigo 44 do Código Penal, não havendo qualquer restrição ou proibição na Lei 8.072. Pede concessão da ordem para o fim de ser reconhecido o direito à progressão do regime, bem como seja autorizada a substituição da pena corporal por restritiva de direito. Houve decisão que deferiu o pedido de medida liminar e manifestação da Procuradoria-Geral pela concessão da ordem. É o relatório, presidente. Ministro Presidente. Pelo Ministério Público Federal, falará o vice-procurador-geral, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhor presidente, senhora ministra relatora, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, serei extremamente breve. A manifestação do Ministério Público nestes autos, da lavra do eminente colega Edson Almeida, é pelo deferimento da ordem. Pedindo todas as vênias ao colega, a Procuradoria-Geral, nesta oportunidade, retifica a manifestação para opinar pelo indeferimento do habeas corpus, embora conhecedora do entendimento que a Corte firmou, vencidos os ministros Joaquim Barbosa, Carlos Veloso, Celso de Mello e a ministra Ellen Grace, no julgamento do habeas corpus 85.894. Parece à Procuradoria-Geral que, a despeito dos respeitáveis argumentos em sentido contrário, e Vossa Excelência, senhor presidente, foi o relator deste habeas corpus a que me referi, parece que, fora de dúvida para a Procuradoria-Geral, que a substituição pretendida não é compatível com os crimes de que se trata, vocacionada que é
o que são as penas restritivas de direito àqueles delitos de menor potencial ofensivo. De qualquer forma, como salientou no julgamento do referido habeas corpus 85.894, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, a questão é residual, porque hoje a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, expressamente no seu artigo 44, veda a conversão das penas nestes crimes em restritivas de direitos. Então, com estas brevíssimas considerações e retificando a manifestação oferecida nos autos, o parecer da Procuradoria-Geral é pelo indeferimento da ordem. Muito obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, o habeas corpus cuida de duas questões já decididas por esse plenário, em ambas permaneci vencida, mas curvo-me à orientação majoritária. A primeira diz respeito à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em delito de tráfico de entorpecente equiparado a hediondo. Eu ressalvo nesta questão meu ponto de vista pessoal e vencido, mas adiro à orientação majoritária. E, na sequência, também com relação à possibilidade de progressão de regime para fatos ocorridos anteriormente à Lei 11.343, igualmente ressalvo meu posicionamento pessoal e concedo a ordem de habeas corpus para tornar possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito relativamente aos fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei 11.343 e também para tornar possível a progressão do regime prisional desde que atendido o requisito temporal de cumprimento de 1/6 da pena, confirmando decisão que havia concedido liminar em benefício das pacientes. Caberá ao juiz sentenciante aferir a presença dos requisitos do artigo 44 do Código Penal e, eventualmente, caso não haja a substituição da pena corporal, incumbirá ao juiz da execução penal a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime prisional. É esse o meu voto. Estou me afinando à deliberação plenária. Presidente, volto àquela tecla da minha fala anterior, de que a atuação judicante ela é sempre vinculada. E, no caso, nós temos como regra a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direito. As exceções estão contempladas em lei e evocou muito bem o vice-procurador-geral da República o disposto no artigo 44 da nova lei de tóxicos, quando o legislador, numa opção política normativa, realmente vedou quanto aos crimes previstos nos artigos 33, cabeça, parágrafo 1º, 34 e 37 da lei, a substituição. Se nós formos a lei que trata de forma abrangente dos crimes hediondos, nós vamos ver que não há essa previsão. A previsão que se tem no artigo 2º é de que, no sentido de que esses crimes são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e de fiança. Parou aqui o legislador. Indaga-se, podemos aditar o que se contém para estabelecer mais uma exceção abrangente quanto aos crimes hediondos que não está contemplada na lei? A resposta para mim é negativa. Acompanho a relatora. Portanto, a unanimidade, o tribunal deferiu a ordem nos termos do voto da eminente relatora. Eu não vou botar. Nos termos do precedente, exatamente na mesma linha que a relatora anunciou, ressalvando o meu ponto de vista, mas fazendo acompanhando do ponto de vista o anterior precedente do pleno e me rendendo, portanto, a maioria. Ele não pode os 42. Pode. No mesmo sentido, eu também estou juntando o voto nesse sentido. Presidente, como esse caso foi rápido, eu tenho direito a mais um.
Ministro Marco Aurélio. HC 90-279. Paciente José Figueiró, impetrante Plínio Leite Nunes e outro. Haverá sustentação oral. Presidente, eis as informações prestadas pelo gabinete. O paciente foi denunciado por fato ocorrido em 19 de dezembro de 1995, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 3º, última parte do Código Penal. O recebimento da denúncia ocorreu em 5 de janeiro de 1996. Instaurado o inquérito policial e identificada a autoria do delito, o juízo de primeira instância, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus Valmir Pereira Lima, José Olímpio de Medeiros Neto e Dermival Jesus dos Santos. Concluída a instrução criminal, sobreveio a sentença, acolhendo a pretensão formulada pelo Ministério Público. O paciente foi condenado à pena de 27 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 183 dias multa, negando-se ao paciente e aos corréus o direito de apelar em liberdade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território não conheceu do recurso interposto por José Olímpio de Souza Rocha e pelo paciente, porque não cumprida a condição imposta na sentença. Contra essa decisão, impetrou-se no superior, em favor do paciente, o habeas 56549, sendo indeferida a ordem e a ementa do acórdão ficou assim redigida. Habeas, processual penal, latrocínio, sentença condenatória, benefício de apelar em liberdade negado, réu foragido, presença de hipótese autorizadora da custódia preventiva, ordem denegada. O benefício de apelar da sentença condenatória em liberdade não assiste ao réu quando verificado na prolação de sua sentença condenatória a ocorrência de uma ou mais hipóteses autorizadoras da custódia preventiva. A fuga do réu do Distrito da Culpa ou sua oposição ao chamamento processual são elementos suficientes para a decretação de sua custódia, tanto que pela conveniência da instrução criminal, como para garantir a aplicação da lei penal. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Verbete número 9 do STJ. O habeas está voltado contra esse ato e objetiva a revogação da cautelar. Os impetrantes noticiam que no julgamento de outra idêntica medida formalizada em benefício do paciente, o Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença apenas na parte atinente à dosimetria, mantendo a condenação e a exigência de o réu recolher-se à prisão para apelar. Afirmam que o decreto de prisão carece de fundamentação válida e adequada, sendo inadmissível a negativa do direito de recorrer em liberdade. Ressaltam que a custódia cautelar é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser decretada somente diante de elementos concretos, objetivos e atuais que demonstrem a necessidade, não se mostrando possível, em face do princípio constitucional da presunção de inocência, antecipar-se a segregação antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E prosseguem examinando a questão, apontam que a gravidade abstrata do crime não respalda a preventiva, nem mesmo a qualidade de hediondo, que a lei veio a agregar a tipificação, e também a declaração da revelia. A Procuradoria, a folha 92, preconizou a realização de diligências, e aí foram implementadas. Emitiu parecer no sentido do indeferimento da ordem, e eu aí faço pequeno resumo no relatório do parecer da Procuradoria, e são essas as balizas da impetração. A palavra, eminente vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros,
O ministro Marco Aurélio bem delimitou a questão posta em exame na presente impetração. A Procuradoria-Geral parece que, efetivamente, a fuga do paciente do distrito da culpa autoriza, é fundamento suficiente para a decretação da prisão cautelar. E o faz com fundamento em inúmeros precedentes desta Corte, destacando entre os mais recentes os habeas corpus 90.386, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, 90.352, da relatoria do ministro Eros Grau, 95.414, também do ministro Eros Grau, do recurso ordinário em habeas corpus 93.174, do ministro Carlos Brito, do habeas corpus 94.036, relator o ministro Joaquim Barbosa, e do habeas corpus 96.006, de que foi relator o eminente ministro Menezes Direito. O entendimento da Procuradoria-Geral é essencialmente o de que temos um sistema judicial a que todos devemos nos submeter. Apesar dos respeitabilíssimos entendimentos em sentido contrário sustentados por alguns dos ministros dessa Corte, a Procuradoria-Geral da República confessa a sua dificuldade em reconhecer o propalado direito à fuga, direito a não se submeter a um sistema judicial a que todos da República temos sim que nos submeter, temos que nos curvar. Com essas brevíssimas considerações, uma vez que o tema é extremamente bem conhecido da Corte, é que a Procuradoria-Geral da República opina, senhor presidente, pela denegação da ordem. Eminente relator. Presidente, inicialmente há de ser explicitado o objeto deste habeas corpus. É único, consideradas a articulação da inicial e a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz respeito à harmonia ou não com a ordem jurídica da condição imposta para ter-se como admissível a apelação, o recolhimento do réu. Fixados esses parâmetros, valendo notar que não foi juntado sequer o ato que implicara a preventiva ao envolvimento na espécie de extravagante pressuposto de recorribilidade. Compele-se o recorrente a adotar postura contrária ao inconformismo verificado mediante a interposição do recurso. Mais do que isso, a exigência ganha contornos de verdadeira execução da pena, mesmo ainda estando pendente recurso de natureza ordinária. O Código de Processo Penal, datando de época em que o regime era de exceção, realmente previa no artigo 594, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto. Esse preceito, no entanto, não foi agasalhado pela Carta de 1988. Esta proclama como garantia o princípio da não culpabilidade. Em síntese, considerado o sistema constitucional, considerada a ordem natural das coisas, não cabe condicionar a admissibilidade do recurso, a admissibilidade da apelação, o exame do inconformismo demonstrado em relação à sentença proferida, a apresentação do condenado para começar a cumprir a pena imposta. Pouco importa encontrar-se em lugar incerto e não sabido, apesar de haver prisão preventiva decretada. Uma coisa é ter-se a execução de mandado expedido quanto a tal ângulo, devendo o aparato policial diligenciar. Algo diverso é o requisito extravagante estabelecido para ver-se examinado o recurso por excelência, que é a apelação.
Entendo inconstitucional porque conflitante com a Carta da República o artigo 594 do Código de Processo Penal. O fato de o preceito haver sido revogado pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, não afasta, entretanto, do cenário jurídico decisão que implicou a inadmissibilidade sem a custódia da apelação interposta. Normas processuais têm aplicação imediata aos processos, considerados os atos ainda pendentes de implemento, não possuindo carga retroativa quanto àqueles formalizados, quando a regência era diversa. Aqui, para o caso concreto, a revogação se mostra neutra, portanto. Concedo a ordem para afastar a condição imposta pelo juízo, no que, aperfeiçoando a prestação jurisdicional e embasando a pena fixada como determinado, assentou subsistente a cláusula relativa ao recurso, e para que este último tenha o recurso sequência regular, independentemente do recolhimento do réu ora paciente à prisão. Ressalto que o artigo 366 do Código de Processo Penal, ao disciplinar o julgamento do acusado que não comparece a juízo, nem credencia profissional da advocacia, admitindo o custo do processo, portanto, quando constituído o advogado, ainda que o acusado não compareça, remete, sob o ângulo da prisão, ao artigo 312, nele contido. O preceito não revela como fundamento a interposição de recurso, e se o fizesse, estaria da mesma forma em desarmonia com os ditames constitucionais. Em síntese, concedo a ordem para que a apelação tenha sequência, independentemente da prisão ou do recolhimento do paciente, declarando inconstitucional o artigo 594 do Código de Processo Penal. É como voto na espécie. Senhores ministros, creio que... Não, senhor presidente, o ministro Marco Aurélio destacou que, na realidade, está se questionando aquele dispositivo do Código de Processo Penal que determina a necessidade do recolhimento à prisão para que o recurso seja apreciado. E já existe uma orientação da Corte em sentido contrário. Mas eu estou verificando também dos autos que a prisão cautelar foi conferida pelo juiz de primeiro grau não só em função desse aspecto, mas em função de circunstâncias específicas, assim o fato de o paciente não ter se apresentado ao juízo e ter permanecido foragido durante todo o processo. E no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, esse aspecto também foi destacado pelo eminente ministro Arnaldo Esteves de Lima no pronunciamento que fez em seu voto. Então, a minha tendência, senhor presidente, claro, ouvindo a Corte, é no sentido de conceder em parte o habeas corpus, ou seja, em parte para que a apelação seja apreciada efetivamente, nos termos da jurisprudência da Corte, que já não considerou recepcionado aquele dispositivo que exige a apresentação do paciente à prisão para que ele possa apelar, mas, ao mesmo tempo, manter a prisão cautelar na forma em que foi posta no acórdão do Superior Tribunal de Justiça e também na sentença de primeiro grau. Eu, então, acompanharia em parte o eminente ministro relator, concedendo a ordem para que, sim, a apelação tenha curso e possa ser apreciado, mantido, todavia, a prisão cautelar. Permite apenas um esclarecimento quanto ao meu voto. Não analiso a preventiva. No introito do voto, fiz questão de assentar que o objeto é único. É a vinculação do conhecimento, da admissibilidade da apelação à apresentação. Eu só estou glosando isso, né? Por isso, como delimitei a impetração,
e acolho o pedido formulado, né? Não cheguei à concessão parcial da ordem. A concessão é integral para o fim específico, não analiso a preventiva. Ou seja, o conhecimento da apelação não pode ser condicionado. Não é esse o preço, não é pressuposto de recorribilidade, condicionado ao recolhimento do acusado, só isso. Não vou adiante, não glosa a preventiva, porque, inclusive, não veio ao processo o ato respectivo, né? Bom, senhor presidente, peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu mantenho o meu voto Eu estou acompanhando Vossa Excelência, né? Já que não foi muito claro no voto, estou acompanhando. Realmente estou concedendo a ordem só para viabilizar a tramitação regular da apelação sem o recolhimento, sem a vinculação ao recolhimento só. Não vou adiante. O título quanto à prisão, o decreto de prisão preventiva não está sendo objeto de... Sim. Mas parece que não... Voto como falei. Tá. Ministra Carmen? Eu acompanho o relator naquilo que ele acaba de reafirmar, que é exatamente para, enfim, validar o que já foi decidido por este plenário. O voto está documentado, não vou alterar uma vírgula nesse voto. Ou seja, me pronunciei tão somente quanto a uma matéria de direito. Que matéria de direito é essa? O pressuposto extravagante de recorribilidade imposto pelo juízo. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu acompanho o eminente relator porque Sua Excelência está dizendo que está em causa apenas a condicionante estabelecida para o exame da apelação ou do recurso. Então, acompanho porque entendo que o fato do réu não ter se apresentado à prisão, isto não obsta que o seu recurso seja examinado. Mas, de outra parte, embora não seja objeto do pedido, eu não me pronuncio sobre a prisão preventiva, portanto, entendo que ela se mantém rígida, porque nós não nos pronunciamos sobre ela. Mas acompanho integralmente o relator nesse sentido, com essa manifestação a látere que faço. Ministro Eros. O réu pediu revogação da prisão preventiva ou não? Consignei no voto, presidente. Inicialmente, há de ser explicitado o objeto deste habeas. É único, consideradas a articulação da inicial e a decisão proferida pelo superior, diz respeito à harmonia ou não à ordem jurídica da condição imposta, para ter-se como admissível a apelação, o recolhimento do réu. Ministro Eros. Eu vou acompanhar, inclusive agora ficou bem claro que não está em discussão a questão da preventiva, e é nesse limite eu vou furtar uma expressão ao ministro Peluso, se ele me permitir, e vou dizer, não é possível condicionar o recurso ao depósito do corpo. De modo que... Você já trouxe voto sobre isso, inclusive. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência com a devida vênia do ministro Marco Aurélio. Ou seja, eu sou pela concessão parcial da ordem, apenas para determinar que a apelação do paciente seja apreciada pelo Tribunal de Justiça. Porém, como há uma prisão preventiva, eu a mantenho pelos seus próprios fundamentos. Presidente, torno a frisar que o objeto do habeas é único. Ou se concede ou se indefere. A oposição à obrigatoriedade de recolhimento para ter-se o trânsito da apelação. De duas, uma, ou indeferimos ou deferimos. Agora, eu não posso também transformar o habeas corpus em ação de mão dupla, até mesmo para reforçar uma preventiva. A preventiva não está em jogo aqui. O que está em jogo é tão somente essa matéria.
referente ao pressuposto de recorribilidade. Por dever de ofício, eu presto esclarecimento ao colegiado. E se o colegiado quiser, eu leio novamente o voto, já que minha dicção não foi tão clara quando proferir. Ministro César Peluso. Ministra Ellen Grace. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Menezes Direito. Eu também acompanho o eminente relator e concedo a ordem nesses termos, para os fins de considerar que essa exigência ou esse pressuposto... Em síntese, concedo a ordem. Em síntese, concedo a ordem para que a apelação tenha sequência, independentemente da prisão. Se o Estado funcionar e lograr cumprir a ordem judicial de prisão mandado, muito bem. Agora, se evidentemente não foi encontrado nesse Brasil continental o acusado, ele não fica prejudicado, deixando de ter admitido a apelação. Só isso. Seria descabido, Excelência, que a comunicação do deferimento do pedido se fizesse acompanhar da ressalva de que a prisão permanece rígida, permanece intocada, seria uma demasia ou algo? O indeferimento de um habeas corpus de ofício. Como é? Como é, Excelência? O indeferimento de um habeas corpus de ofício. Não. Não, defere-se o habeas corpus para esse fim. Não seria demasiado. Eu acho que não seria uma demasia. Seria uma precaução. Vou afirmar que fica vencido, ministro Menezes Direito, ministro Brito e ministra Ellen, que explicitavam em seu voto que... Latrocínio. Ministro Direito, que a prisão preventiva fica preservada, né? Concede tão somente em relação ao 594. Deferida a ordem, nos termos do voto do relator, vencidos em parte o ministro Menezes Direito, o ministro Brito e a ministra Ellen Grace. Ministra Carmen, esse HC 85369, paciente Luciano de Oliveira, impetrante Reginaldo Barrabon. Essa é uma matéria que veio afetada, parece idêntica, né? Idêntica, presidente. Telegraficamente, para agradar o ministro Peluso, eu diria o seguinte: essa pessoa foi presa em flagrante, apelou. Quando estava em curso a apelação, ele fugiu, foi decretada a deserção. A única coisa que ele pede é isso, que se dê curso à deserção, e estou concedendo a ordem exclusivamente para afastar a aplicação do artigo 595. Nenhuma dúvida quanto a isso, senhor ministro. É a mesma exigência. Não, para aplicar a jurisprudência de que... Do 594 é que não se aplica aqui o 595, que nós já decidimos em plenário, exatamente na linha do que Vossa Excelência decidiu. Só que aí é o 595. 595, por isso que eu disse. Só para esclarecer minha posição, pedindo vênia aos meus colegas, é que, neste caso, o julgado do Superior Tribunal de Justiça limita-se, como disse a ministra Carmen, exclusivamente a esse aspecto. Exclusivamente a isso, por isso estou concedendo a ordem. Cuidou exclusivamente da aplicação da fuga e do não conhecimento da operação. Acompanho, portanto, o voto da ministra Carmen. Ministro Menezes Direito, o HC 95433, paciente Frederick Seilas Salas Mazuca, impetrante Jairo Francisco Ricardo Filho, coator, relator da extradição 1041 do Supremo Tribunal Federal. Impressão, senhor presidente, que há um pedido de julgamento na próxima sessão pela parte. Não houve. Então você não se deferiu? Não foi. Teve um pedido de adiamento. Não tinha sido agendado para a semana passada, que estaria... Então tá bem. Então podemos julgar, não tem problema.
Não, tem sim. Tem sim, senhor presidente. Tem um pedido? Peraí. Para a próxima... Então, tem sim, senhor presidente. Deferido, portanto... Fica adiado para a próxima semana, e aí já não tem motivo mais para escusa, porque está pedido expresso. Eu tinha deferido, portanto, o adiamento. Que havia deferido isso. Vou chamar isso. Ministra Ellen Grace, embargos de declaração nos embargos de divergência no recurso extraordinário 198.604. Desculpe-me, vista de Vossa Excelência, o processo da relatoria do ministro César Peluso. Após o voto do ministro César Peluso, que rejeitava os embargos aplicando multa de 1%, pediu vista, Vossa Excelência pediu vista. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que recebeu embargos de divergência por unanimidade de votos para adotar os fundamentos deduzidos no RS 187.436 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que declarou esse acórdão a constitucionalidade do artigo 7º da Lei 7.787, de 89, do artigo 1º da 7.894, também do mesmo ano, e do artigo 1º da Lei 8.147, de 1990, com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, restabelecendo, então, o acórdão proferido pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Alegam os embargantes a existência de contradição, porquanto o venerando acórdão regional não está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois concluiu pela aplicabilidade das majorações de alíquotas relativamente às empresas prestadoras de serviços e não com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviços. Sustentam que algumas das empresas recorrentes não se qualificam como exclusivamente prestadoras de serviços, mas são, sim, instituições financeiras e entidades a elas equiparadas que praticam atividades consideradas mercantis. Sob esse argumento, vieram os presentes declaratórios em que se busca a concessão de efeitos modificativos a fim de prover parcialmente os embargos de divergência e, nessa parte, conhecer do recurso extraordinário relativamente às empresas prestadoras de serviços. A Fazenda Nacional apresentou impugnação, identificando na pretensão dos embargantes o intuito de alterar os pressupostos ou as premissas de fato assumidas pelas instâncias ordinárias para julgar a causa, fecho aspas. Sustenta nesse aspecto que os embargantes sempre se comportaram como empresa exclusivamente prestadora de serviço, motivo pelo qual foram explicitamente identificadas no acórdão recorrido, sem qualquer oposição no momento processual oportuno. Ao afastar os pressupostos para o conhecimento dos embargos de declaração, o eminente relator, ministro César Peluso, rejeitou os declaratórios com fundamento na súmula deste tribunal de número 279, condenando os embargantes ao pagamento da multa de 1% do valor corrigido da causa, conforme determina o parágrafo único do artigo 538 do CPC. Para melhor apreciação da questão jurídica suscitada nos embargos de declaração, foi que eu pedi vista desses autos. Verifico, senhor presidente, que o dispositivo do acórdão proferido pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dar parcial provimento à apelação das empresas comerciais e negar provimento à apelação das empresas prestadoras de serviços, listou cada impetrante na sua categoria correspondente, não distinguindo, dentre as empresas prestadoras de serviços, as instituições financeiras e as sociedades seguradoras, que todas foram incluídas como prestadoras de serviço. Entendo, senhor presidente, com todas as vênias, que este Supremo Tribunal deve evitar a adoção de soluções divergentes, principalmente em relação a matérias exaustivamente discutidas no seu plenário. Manifestei essa posição no julgamento da ação rescisória 1713, de que fui relatora, disse eu na ocasião, sobre a rescisória ajuizada com base no artigo 485, 5º do CPC, quando em jogo a violação de dispositivo constitucional, asseverou o ilustre presidente, ministro Gilmar Mendes, ao proferir seu voto no RE 235.794, agravo regimental,
que, aspas, a manutenção de soluções divergentes em instâncias inferiores sobre o mesmo tema provocaria, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão desta Corte, o último intérprete do texto constitucional, a fragilização da força normativa da Constituição, fecho aspas. No presente caso, dizia eu, da mesma forma, a manutenção da decisão proferida por esta Corte, permitindo a majoração de alíquotas do fim social recolhido por empresa seguradora, era o caso anterior, fragilizaria a força normativa dos artigos 195 da Constituição e 56 do ADCT. Fecho aspas. A adoção, no âmbito desta Corte, de decisões contraditórias compromete a segurança jurídica, porque provoca nos jurisdicionados inaceitável dúvida quanto à adequada interpretação da matéria submetida a esta Suprema Corte. Na hipótese dos autos, uma especificidade reforça a linha que pretendo seguir, que é o caráter de instituição financeira dos embargantes, caráter esse que é inegável e se origina da sua própria denominação. Não há desta forma que se averiguar qualquer documento ou fato a fim de apreender a sua natureza. Não há dúvida quanto ao fato de tratar-se de instituições financeiras ou de sociedades seguradoras. Por essas razões, afasto a condição de empresa prestadora de serviço, e foram as prestadoras de serviço em relação às quais foi mantida a majoração de alíquotas. Então, afasto dessa condição de prestadora de serviços, dada pela instância de origem, e assento a sua condição de instituição financeira ou sociedade seguradora, sem que isso atente contra a súmula 279 para as seguintes empresas embargantes. São elas: Bamerindos Capitalização, S.A., Bamerindos Companhia de Seguros, Bamerindos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada, Bamerindos S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, Financial Companhia de Capitalização, Financial Companhia de Seguros, Paraná Companhia de Seguros, Umuarama S.A. Corretora de Seguros e Banco Bamerindos do Brasil S.A. Procedo nessa direção, respaldada inclusive por precedente cujas circunstâncias mostravam-se em tudo semelhantes ao presente caso. Refiro-me ao RE 222.874, de minha própria relatoria, julgado à unanimidade pela primeira turma, em 6 de 4 de 2004, no qual assentei na respectiva ementa, aspas. 4. O caráter de instituição financeira do embargante, no caso era o Banco de Tóquio S.A., é incontestável e deriva da sua própria qualificação, na qual consta o número da carta patente que lhe foi fornecida pelo Banco Central do Brasil. Não há, portanto, que se examinar qualquer documento ou fato a fim de determinar a sua natureza, impertinência da aplicação da súmula 279. Fecho aspas. O plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do RS 150-764, relator o ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento no sentido de que, em relação às empresas comerciais, industriais, financeiras, seguradoras e mistas, o fim social deve ser cobrado nos moldes do Decreto-Lei 1940/82 e de suas alterações anteriores à Constituição de 88 até a edição da Lei Complementar 70, em função, tudo, da inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 7.689 e das posteriores majorações de alíquota. Contudo, em relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviço, o plenário desta Casa, após declarar a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7.738, de 89, por ocasião do julgamento do RS 150-755, redator para o acórdão o ministro Sepúlveda pertence, manteve a contribuição do fim social para esta categoria. Em seguida, no julgamento do RS 187.436, relator o ministro Marco Aurélio explicitou a legitimidade dos aumentos de alíquotas decorrentes das leis 7.787, 7.894 e 8.147.
Conforme os precedentes acima referidos, as instituições financeiras, as seguradoras e as empresas mistas não estão sujeitas aos mencionados aumentos de alíquotas do fim social, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 7.689, do artigo 7º da Lei 7.787, do artigo 1º da Lei 7.894 e também do artigo 1º da Lei 8.147, no mencionado julgamento do RE 150.764. Por isso, eu peço vênia ao eminente relator, que não conheceu dos presentes embargos de declaração, para sim conhecê-los. E, assim fazendo, adianto, senhor presidente, que daria efeitos modificativos, conhecendo tão somente quanto as horas embargantes do recurso extraordinário e, nessa parte, dando provimento ao mesmo recurso, mantido o acórdão regional quanto às demais empresas recorrentes, só com relação àquelas que eu citei e que são, inegavelmente, ou seguradoras ou entidades financeiras. Senhor presidente, eu peço voto porque esse acordo foi proferido em embargos de divergência onde se discute em teses. Eu não vou entrar, e com o devido respeito, não entro no exame de questões de fatos sobre a natureza de nenhuma das empresas. O voto do eminente ministro Helen Grace, como sempre, bastante preciso, mas eu estou verificando, e o ministro Peluso acaba de esclarecer que foi um voto proferido em embargo de divergência e que se apontava uma contradição. E a contradição, pelo menos, está explicitada aqui, no sentido de que o Tribunal Regional Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais relativamente às empresas prestadoras de serviço e não com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviço. Ora, me parece que, nessa circunstância, tendo sido proferido em embargo de divergência o acórdão e tratando especificamente de contradição, era preciso que essa contradição fosse interna do próprio acórdão. E o acórdão aqui, concretamente, não conheceu dos embargos de divergência, ou melhor, conheceu dos embargos de divergência para o julgamento de não conhecimento do extraordinário. Ora, se não foi conhecido o extraordinário e os embargos de divergência foram acolhidos para esse efeito, essa contradição não está interna no acórdão. E como ela não está interna no acórdão, a meu ver, não se aplicaria o artigo 535. Eu vou pedir vênia à ministra Helen Grace, mas neste caso eu vou aplicar o não conhecimento, a rejeição dos embargos. A única ponderação que eu faria... A única ponderação que eu faria, ministro Peluso, é que como há um voto divergente, pronunciado pela eminente ministra Helen Grace, não seria cabível nós impormos a multa. Seria... Eu só imponho para o embargante, não para o ministro. Eu compreendo, porque ela, Vossa Excelência, sempre absolveria em qualquer circunstância. Então, eu propunha apenas que, diante do voto fundamentado da eminente ministra Helen Grace, mostrando que há, pelo menos, uma dúvida com relação ao recebimento dos embargos, eu rejeitaria e retiraria a multa dos embargos de declaração. Ministro Menezes Direito, eu naturalmente respeito as razões de Vossa Excelência, do eminente relator, que antes de mim proferiu um voto muitíssimo melhor fundamentado, mas volto a chamar a atenção da Corte para a necessidade de coerência do sistema. O precedente que eu mencionei, que dizia respeito ao Banco de Tóquio, nos traz um exemplo interessante nessa matéria. Como fica o contribuinte em relação a decisões disparatadas do sistema judiciário. Naquele caso, esse banco havia resultado, me parece, da fusão de duas outras entidades bancárias. E uma delas, ambas ingressaram na Justiça solicitando que lhes fosse reconhecida a desnecessidade ou a não obrigatoriedade da majoração de alíquotas. Uma foi bem-sucedida, a outra não. As duas empresas, ambas financeiras, inegavelmente, se fundiram e estavam com enorme dificuldade contábil de como fazer o recolhimento de uma metade pela decisão judicial favorável e a outra metade pela decisão diferente. Este tipo de demanda de massa, que, felizmente, dentro de algum tempo não teremos mais, em razão da adoção do sistema de repercussão geral e de súmula vinculante, pode, neste caso, talvez com alguma flexibilização de um rigor teórico
muito grande, pode ser obtida, sim, me parece, por isso que manifestei o voto que acabo de proferir, na via dos embargos de declaração, mesmo em se tratando de embargos de declaração relativos a uns embargos anteriores, infringentes. Isso porque, ministro, parece-me que o sistema judiciário, como, aliás, os indivíduos, nunca deve perder a oportunidade de corrigir os seus erros. Eu agradeço as explicações sempre gentis da ministra Ellen, mas o fundamento que eu estou aplicando é exatamente que se trata de embargo de declaração com a indicação da existência de contradição. E eu tenho sido na turma sempre preocupei-me, não aqui, mas também no STJ e no TJ do Rio de Janeiro, em dar uma extensão muito própria aos embargos de declaração. Por isso é que eu não consigo enxergar essa contradição e não entendo que tenha havido o erro apontado, considerando que se trata de embargo de divergência em que se recebeu esses embargos para o não conhecimento do extraordinário. Eu peço bem à ministra Ellen Grace para acompanhar o ministro César Peluso. Ministro... Retirando a multa, é claro. Né? Ministra Carmen Lúcia. Eu também vou pedir vênia, senhor presidente, à eminente ministra Ellen Grace, mas eu vou acompanhar o relator exatamente pelas razões que acaba de ser, mais uma vez, também esclarecido por ele, pelo ministro Menezes Direito, até porque há outros caminhos, se houver erro, a ser corrigido. Mas se há contradição e se nós podemos resolver... Não é contradição. Não é contradição. Nos embargos, né? Absolutamente. É exatamente o que eu estou dizendo na linha do que disse o ministro relator. Um esclarecimento de fato, eu sou advogado constituído deste processo. Por uma coincidência, Vossa Excelência me permite um esclarecimento de matéria de fato? Destacar tão somente que os embargos de divergência foram opostos tão somente pelas empresas financeiras e seguradoras. E nisso, efetivamente, é que reside a contradição. Não foram opostos embargos de divergência pelo conjunto das empresas prestadoras de serviço e não prestadoras de serviço, somente por aquelas financeiras. Licença. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro César Peluso. Considerando os reflexos práticos desta decisão, eu vou acompanhar a eminente ministra Ellen Grace, ultrapassando o rigor formal, enfim, na apreciação desses embargos de divergência. Ministro Hermes. Presidente, eu tenho grande dificuldade também, porque realmente nós, a partir de uma preliminar processual, estamos perpetuando um desacerto que parece evidente. E por uma enorme coincidência, eu tenho hoje na pauta uma ação rescisória que trata da mesma matéria. O que vai ter que acontecer nesse caso, vai ter que vir uma ação rescisória a mais. Mas que eu, como dizia Vossa Excelência, eu tenho grande dificuldade. Eu tenho afirmado ser um positivista. Descobri nessa corte que sou um positivista. Mas hoje eu vou deixar de ser, eu vou acompanhar a ministra Ellen, porque me parece que esse é o caminho mais justo. Ministro... Materialmente justo. Ministro Carlos Brito, sem aplicar o princípio da proporcionalidade. Sem aplicar o princípio da proporcionalidade. Eu também peço vênia ao ministro Peluso e aos demais que o acompanharam. Eu acompanho o voto da ministra Ellen Grace. Ministro Marco Aurélio. Presidente, peço vista por ordem em mesa. Senhor presidente, eu só quero esclarecer que o relator dos embargos de divergência embargado não fui eu, não. Portanto, após os votos proferidos, pediu vista em mesa o ministro Marco Aurélio. Nos retomamos em seguida, se for o caso. E vamos fazer uma interrupção, senhores ministros, de 20 minutos.